Gênesis 3. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que o dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é um podcast onde nós não somos o centro, mas sim Cristo. Hoje, para dar sequência àquele vídeo que nós fizemos, o nosso primeiro vídeo com o Carlos Silva, tenho aqui um outro amigo que também fez parte daquele nosso primeiro plano em grupo de leitura da Bíblia. Mas hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é a estratégia de Satanás. Faz favor. Olá, Gelson. Meu nome é José Inácio e estamos aqui para falar dessa estratégia que Satanás usa para fazer com que as pessoas percam de vista Deus e questionem aquilo que Deus ensinou sabiamente. Nesse período em que nós estivemos a ler, fazer o plano bíblico, foi interessante porque muitas coisas que nós conhecíamos da Bíblia eram coisas que reproduziam-se, coisas que ouvíamos dizer, aqueles versículos que as pessoas partilhavam, mas quando tu começas a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tu consegues ver detalhes de coisas que, quando partilhas só alguns versículos, não consegues ver. E essa questão da queda de Adão e Eva foi uma coisa que conseguimos ver em detalhes e aí consegues ver vários extratos daquilo que aconteceram na vida de Adão e Eva que fez até chegarem o ponto onde chegaram. Exatamente. Nós falamos aqui da estratégia de Satanás, porque o que nós vimos aqui nessa leitura agora foi que foi um ser feito por Deus, a mulher, que podia tudo, só não podia uma coisa pequena: tocar num dos frutos. E Satanás, astuto, assim como diz a palavra, chegou perto da mulher, não lhe questionou o que ela não podia exatamente, começou exagerando, hiperbolizando, dizendo: será que não podem comer dos frutos das árvores do jardim? E a própria mulher foi dando combustível, foi dando condições para que Satanás chegasse naquilo que ele queria, na única coisa a que Deus não recomendou, que Deus não permitiu. Olha que Deus é um ser amoroso, um ser que o seu amor é indescritível. E ele não forçou as pessoas a não comer, como nós fazemos hoje, trancar numa gaiola, fechar no armário a comida, né? Guardar a chapeleira. Papá fechar, tranca. Não, Deus deixou lá, só disse: meus filhos não toquem. Satanás chega, por meio da cobra, né? Representado aqui, não sabemos se é alegoria ou se é literal, né? Satanás chega e começa a indagar a Eva, mas começa com mentiras, porque aquela pergunta já trazia uma mentira para chegar naquilo que ele queria. É exatamente esse o ponto, Gelo. Percebe? Deus não precisa de advogados. Eva, na tentativa de defender, cometeu um erro grande. E é o que acontece conosco muitas das vezes. A tentativa de defender Deus, nós cometemos um erro muito grande. Nos colocamos à disposição para dialogar com o inimigo de Deus. E quando dialogamos com o inimigo de Deus, aí começa o princípio da nossa queda. Aquilo que Deus pediu a Eva e a Adão era a obediência. Podemos dizer que há aqui um teste de obediência, em que esse teste começa a falhar desde o momento em que Eva permite que a serpente venha indagar aquilo que Deus disse. Eva sabia muito bem o que Deus disse, e que não era aquilo que a serpente estava a dizer. Mas a tentativa de defender a Deus, Eva acabou por dar abertura a esse diálogo. Se relacionarmos aqui essa questão com o momento em que Cristo foi tentado, como Cristo respondeu ao inimigo de Deus? Rápido e cirúrgico. Quando a tentação surgiu, Cristo respondeu dessa forma. Ponto. Não só de pão viverá o homem. Ponto. Não argumentou, não fez mais nada. Eva tentou argumentar a questão. Eva tentou
trazer uma outra perspectiva. Não, Deus não disse isso. Não é isso não é esse ponto que devemos chegar. Então, esse momento da tentação que Eva sofre vai descambando por aí, porque você já abriu o momento para dialogar com o inimigo. Então, se você pensou 2 vezes numa coisa que você não pode fazer, é porque você cogita a possibilidade de fazer essa coisa. Essas são palavras de Mark Finley, que diz que quando pensamos 2 vezes no que não queremos fazer, então é porque vamos fazer essa coisa. Porque estás a cogitar a possibilidade de fazer alguma coisa que você sabe que não pode fazer. Exatamente. Fez-me lembrar agora de umas palavras do meu pastor lá de Benguela, pastor Amado, e que dizia sempre, ensinava-nos nos cultos e tal, que não dês ouvidos a Satanás. Afasta-te da aparência do mal. Não dialogues, não tentes responder, ouvir sequer demônios. Lá naquelas ações da igreja, quando há momentos de libertação, os demônios falam, as pessoas encarnam-se ou enchem-se de espíritos demoníacos e começam a falar. O que eu já vi situações onde pastores perguntam, dizem, quem que te mandou? A pessoa fala, meu tio. Não sei, ou seja, isso é um perigo muito grande, porque não vem verdade do Satanás. Exatamente. Não vem nada bom, não vem justiça de Satanás. Tudo que vem da boca de Satanás é para nos destruir. Exatamente assim. É para nos afastar da presença, do lugar de Deus. Então, hoje em dia, nós vemos muitos males acontecerem na sociedade por causa disso. Ainda vamos falar mais sobre liberdades, mas nós temos liberdade, nós como cristãos temos liberdades. Vês que aqui o ponto de início da conversa com a serpente é que ela questiona Eva, é verdade, mas Eva sabia da verdade. Eva recebeu as instruções. Mas ainda quis ouvir. Você já sabe realmente o que é, mas ainda se predispõe a ouvir. Vou ainda ouvir para ver se é mesmo isso. Não, você conhece a palavra, você conhece a verdade. E quando você conhece a verdade, ainda que a pessoa esteja a falar uma grande atrocidade sobre Deus, deixa aquela pessoa falar. Deixa aquela pessoa falar, porque nessa tentativa de defender a Deus, ainda é aquela expressão de que vais acabar por se misturar com os porcos na lama, porque vai ser arrastado para aquela situação. Então, é preferível deixar a situação como está, porque se Eva tivesse um corte cirúrgico com a serpente, a conversa não continuaria. E a tentação na nossa vida acontece da mesma forma. Quando somos tentados e logo repelimos a tentação, aí esse demônio vai procurar outro sítio para assombrar. Então percebe logo que aqui não há margem de espaço para fazer isso. Mas quando nós... Vou ainda ouvir, só vou ouvir. Então aí começam as situações uma atrás da outra. Então Eva sabia o que Deus mandou fazer, Eva sabia o porquê que Deus mandou fazer. Então a serpente vai dizer a Eva, primeira coisa que ela pergunta, se é verdade. Depois, diz a Eva que certamente não morrerão. E aquilo suscita a curiosidade da Eva. Como assim certamente não morrerás? Okay, ou seja, Deus está a mentir. Exatamente. Então, Eva já fica dividida entre o que Deus falou... De ouvir a serpente, começamos a questionar Deus. Nisso eu queria questionar quantas vezes nós falhamos, porque essa é uma estratégia que até hoje é aplicada. É uma estratégia que Satanás continua a usar. Nos questionar. Gilson, desde o princípio, isso é uma coisa que ficou muito patente para mim quando terminamos o ano passado a leitura da Bíblia. Consegui perceber o seguinte... A estratégia de Satanás é exatamente a mesma para todos. Exatamente a mesma. Vai mudar o contexto, vai mudar as pessoas, mas a estratégia vai ser sempre a mesma. Então, quando nós nos colocamos à disposição dessa estratégia, quando nós não nos atentamos à palavra de Deus, que deve ser o nosso combustível para lutar contra isso, porque o inimigo não é nosso, o inimigo é o inimigo de Deus. Então, praticamente nós estamos a apanhar por tabela por sermos queridos de Deus. Exatamente isso. Então,
se nós nos fortalecermos na palavra de Deus, se nós buscarmos o entendimento que a palavra de Deus nos dá para contrapor essa situação, para afastar, para repelir isso, então acabamos exatamente por estar numa posição em que Deus é o nosso defensor. Então nós não precisamos de defender o nosso defensor, mas ele precisa defender-nos, mas ele defende-nos. Isso para chegarmos no ponto onde... como é que a estratégia continua a ser usada nos dias de hoje? Nós temos vários aspectos que do mundo cristão são completamente defasados ou parecem quadrados para o mundo secular, como sexo antes do casamento, bebida alcoólica, drogas não falo porque drogas também muitas sociedades é proibida a venda, não recomendam o uso, mas existe uma série de comportamentos, roupas sensuais, ou seja, a pergunta que vem sempre nessas pessoas é: por que eu não posso? O pode não pode. Eu não posso. Quem é que me impede? Eu tenho liberdade. Mas na verdade nós não percebemos, até lermos a Bíblia, até conhecermos a palavra de Deus, que as intenções, que os planos de Deus são perfeitos. Eles não são iguais aos nossos planos ou igual à nossa visão. Está muito acima. E que a obediência a Deus não é um peso, mas é um agrado, é prazeroso. Faz-nos muito bem porque nós fomos feitos à natureza de Deus. Então, qualquer pessoa que cresce num lar não muito cristão, que vive fielmente a igreja ou os ensinamentos de Cristo, não compreende porque que eu devo esperar o casamento para me relacionar. Nos homens, pior então. Entre nós homens é escandaloso ouvir, não sei. É muito raro ouvir um homem que esperou. Porque para nós, a Satanás vem sempre: por que você não pode? Você não vai ser... Você vai ser mais homem se você se relacionar primeiro. A mesma coisa que a serpente fez a Eva. Ou seja, que toda a nossa sociedade vive perdida de certa forma porque nós não conhecemos a palavra. Exato. E Satanás está mesmo caduco, mesmo a usar sempre a mesma estratégia. A repetir mesmo. É time que ganha, não se muda. Sim. Ele também não muda. Isso faz-me lembrar uma expressão que ouvi numa música do Bossa Si, que os pecados são os mesmos, só mudam os putos. Então, nós continuamos a sofrer os mesmos ataques. E, sobretudo agora, por causa da questão da globalização, e queremos ser modernos, queremos ser cool. Quando nós nos posicionamos com a nossa crença religiosa, ou quando falamos da palavra de Deus, se somos questionados em alguma das nossas opções, a tentativa é moldarmos a nossa resposta em função daquilo que a pessoa que nos perguntou quer ouvir. Então, isso já começa a fazer-nos sair dos carris daquilo que é a obediência à palavra de Deus. Porque o foco aí está na obediência. Então, quando você perde a obediência, você pensa que você é um indivíduo livre, mas não, você é um indivíduo aprisionado. Porque a liberdade de viver a vida de acordo com a palavra de Deus deixa-te livre e seguro daquilo que você está a fazer, porque a palavra de Deus transmite sabedoria. Então, certamente saberás contrapor uma situação quando for algo que vai contra a palavra de Deus. Mas quando você não tem esse referencial, você vive uma libertinagem, porque você pode tudo. Na verdade, quem pode tudo, no fim não pode nada. Então, é essa falta de atenção a esses aspectos, de refletir aquilo que é o processo da estratégia na palavra de Deus, vai te levar a esse caminho. Então, eu acho que Deus proíbe isso, proíbe aquilo. Nós acabamos por ficar numa situação em que, até dentro das próprias denominações religiosas, há muito mais um ensinamento do pode e não pode, do que propriamente da exposição da maravilha que é a palavra de Deus. Então, as pessoas têm receio de se encostar a Deus. Por quê? Porque muito pode, não pode, e propriamente o verdadeiro ensino. Só que quando não há o verdadeiro ensino, quanto mais a pessoa estiver distante de Deus, com mais facilidade
esses ataques que a serpente fez a Eva vão ser bem-sucedidos. Vejamos, Deus quando fez Adão e Eva, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o questionamento da serpente de que Deus, como se Deus tivesse medo que Adão e Eva fossem como ele, não era verdade. Porque eles já eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis aponta isso. E depois, Deus quando fez Adão e Eva, fez-lhe como um casal, como um par. E que a Eva era ajudadora de Adão, não no sentido de que Eva era menor que Adão, mas que eles deviam permanecer juntos, eles deviam ser um time. E naquele momento em que a Eva questiona, em que a serpente questiona a Eva, eles não estavam a trabalhar como um time, porque certamente Adão estava num sítio e Eva estava no outro. Então a fragilidade desse time era maior porque eles não estavam unidos. Então, nós quando não trabalhamos um time com Deus, quando não é Deus, quando não é a Trindade na nossa vida, nós ficamos fragilizados da mesma forma. Então é fácil essas artimanhas de Satanás entrarem para a nossa vida. Por isso é que combater esse tipo de situações tem de ser com a leitura diária da Bíblia, tem de ser com a meditação, tem de ser com constantemente estar integrado na palavra do Senhor. Exatamente. Bem, é isso. Tivemos aqui a falar de muitas coisas, de alguns aspectos com base naquilo que vimos aqui em Gênesis, do início da queda do homem, de como Satanás age para nos destronar, porque é nos destronar mesmo, porque somos co-herdeiros do reino com Cristo, nos indagando, nos questionando, e isso só acontece porque nós damos ouvido a Satanás. Mas você não vai saber se está a dar ouvido a Satanás se você não conhece a palavra. Então, isto aqui aponta naquilo que nós já falamos desde o primeiro episódio desse podcast, que é sobre o conhecimento da palavra. Lá nós falávamos que não é possível agradar a um Deus que você não conhece o que é que ele gosta. Um cliente novo no restaurante, o garçom não sabe quais são as preferências dele. Ele precisa ser habitual. Ele precisa sei lá, aparecer uma série de vezes para o garçom entender o padrão e dizer, não, ele gosta de café curto, cheio. Então, como nós vamos servir a Deus, como nós vamos agradar a Deus se nós não lemos? A sociedade nos facilita de maneira errada, porque temos que fazer doação, temos que fazer o bem, não sei o que, não pagar o mal com o mal. Mas isso não é tudo. Isso seria, como o Dr. Inácio fala sempre, é correr bem fora da pista. Às vezes nós estamos a correr bem, mas estamos na pista errada. Então, a pista certa é o Evangelho, é a palavra de Deus. Isso nós só conseguimos lendo. Então, aqui nós vimos a estratégia de Satanás, que nos questiona a todo momento. Por que vocês não podem? Foi exatamente o que a cobra fez a Eva. Por que você não pode? E nós continuamos. É prostituição, é roubo, é os business, as comissões não éticas que acontecem, ilícitas que acontecem no nosso país, a própria corrupção, a falta de moral, tudo isso é... Por que você... Quem te impede? Você é livre. Eu já vi pessoas, mães, a falarem às crianças, você é livre, ninguém pode dizer o que você não deve fazer. E isso, na verdade, não é liberdade, isso é prisão. Isso, quer dizer, o que a sociedade chama de liberdade, na verdade, é você sair dos braços de Deus e para os braços de Satanás. Então, mudando de perspectiva, do lado de Satanás, estar nos braços de Deus é prisão. Isso é uma questão de que lado você está. De que lado você está a servir. E nós, definitivamente, nós não queremos estar do lado que não é o lado de Deus. Isso só nós sabemos, conhecendo a palavra de Deus. Então, assim, mais algumas considerações finais para encerrarmos. É um ponto muito interessante que traz aqui sobre a questão dos lados. Uhum. É preciso perceber que quando estamos a falar do campo espiritual, não existe neutralidade. Isso são dois lados. Ou tu estás de um lado, ou tu estás do outro. Não, mas na lei também é assim, na lei dos homens é assim. Não existe neutralidade. Mas nós às vezes queremos relativizar a situação e tentar demonstrar aqui que não, eu sou neutro. Mas essa neutralidade não existe. Eu sou da igreja, eu acredito em Deus, mas não vou à igreja. Mas não vou à igreja. Tipo, a minha igreja é o meu coração. Não, vivo mesmo, eu oro sozinho na minha casa. Satanás deve pôr um like quando você fala isso. Põe um like. Não, Satanás tem poder para pôr 2 likes. Tipo, esse gajo. Então,
é importante percebermos isso, que quando nós prontamente nos mostramos num lado, nós marcamos o lado em que nós estamos, aí nós vamos andar em função das diretrizes daquele lado. É como se fosse para nós um manual operacional. Então a Bíblia é isso, é um manual operacional que temos de ler constantemente para compreender outras coisas. Em 2020 nós fizemos a leitura do ano bíblico, né? Lemos os 66 livros em um ano, mas nesse ano, quando começamos a ler, já houve um aspecto diferente que eu identifiquei, que no ano passado não vi. Então, percebo que na medida em que vamos evoluindo na nossa relação com Deus, alguns aspectos vão acender como uma lâmpada na nossa vida. Então é importante mesmo nos mantermos ligados a isso e perceber que, se queremos ser livres, vamos ser livres com Deus, porque ser livre fora da palavra de Deus é libertinagem. É libertinagem, exatamente. É isso. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Acho que é um vídeo curto, nosso realizador. Quanto tempo estamos? E é assim, o mundo jaz no maligno. Esse mundo está, sei lá, o diabo, como dizia aí, estava a perambular pela terra lá em Jó, né? O diabo anda por ali. O nosso mundo está mergulhado em coisas que não agradam a Deus. Desde a queda lá que aconteceu lá no Gênesis, no livro de Gênesis, como lemos aqui no princípio deste episódio. Mas nós temos uma solução, temos um caminho, temos um mapa que nos pode levar à salvação, à perto de Deus, à liberdade efetiva. Por isso, compartilhe esse vídeo, dê um like, subscreva ou segue, não sei se é Instagram ou Facebook. Por favor, muito obrigado e God bless you. Adeus. Peace and love.